Debate RDK de volta. Hoje, terça-feira, 22 de outubro. Estamos aqui com o Ademar, com o Auri, né? Afonso Auri e o Ademar. Estamos os mesmos. A tríplice coroa aqui hoje, tá? Lembrando que o nosso apoio do Meneghini Veículos, lá em Rui do Meio, 3716-5094. Liga lá que dá BRIC, tem o melhor negócio te esperando lá em Rui do Meio. Agora com as pontes, não é faceiro, né? Agora vai e vem caminhão e volta. Aquela ponte dos caminhões lá. Não muito ainda, cara, né? aquilo ali. Mas vai ficar. Vai ficar bom, vai ficar bom. 3716-5094, liga lá que dá BRIC. Vamos seguir aqui com o Grenal. Eu tenho umas perguntinhas que eu fiz para vocês aqui. Eu já perguntei onde é que o Renato errou. Eu quero saber quem foi os destaques individuais aqui do Clássico Grenal, pelo Inter. Eu quero começar falando de quem não foi destaque, por incrível que pareça. Alan Patrick. Na minha opinião, ele fez um jogo abaixo. Tu acha? Eu acho. Não, ele começou a jogar esse quando... cara abriu de espaço. No segundo tempo, No sim. segundo tempo, sim, né? Melhorou, principalmente quando o Renato fez as trocas. E outra coisa, Tô não falando. entrou o Fernando. Mas O Fernando foi muito bem. Eu acho que dá No confiança. primeiro tempo do jogo, quem saiu com a bola, isso era o Vitão. É. O Vitão arrastava. Fez uma baita partida. Não Não posso dizer que ele foi o destaque, mas fez uma Mas baita tipo, partida. esquema de jogo. Questão do... O Rômulo e o Bruno Henrique não puxavam a marcação do Grêmio e não traziam a bola. No segundo tempo com o Fernando, cara, era ele que fazia isso aí. Olha, O primeiro tempo o destaque foi o Wesley. Com toda certeza também. eu melhor acho- jogador. É o melhor jogador do Inter no ano. Eu acho que ele foi o destaque, sim, até aquela mexida lá, em que aí o time todo evoluiu. Mas tem que destacar o Bernabé, né, cara? Não, o Bernabé não dá jogou. hoje para ignorar que o cara cumpre uma função tática extraordinária, faz o vai e volta. Se desconfiava muito da capacidade de marcação dele. Aprendeu a marcar, né? Aprendeu, não, ou sabia e aprimorou, Sim. entendeu? Então, sim, mas a principal, na maior parte do tempo do jogo, o Wesley foi, sem dúvida, o destaque. O cara joga muita bola, né? Ele é um terror, né, para ser marcado. É difícil. Ele complica. Parece que ele anda em câmera lenta, assim, né, cara? Mas a bola gruda no pé dele. O Alan, claro que ele foi bem marcado. Sim. Havia um cuidado especial nele. Mas ele, até aquele momento lá de mudança do esquema do Grêmio, aí ele apareceu, mas aí ele já tinha parceria, tinha o Tabata ali. É né? que o Dodge, no primeiro tempo, o Dodge foi cobrido em Isso, É um claro. carro. Então, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que passa por aí o Wesley. Outro cara que na verdade, até muitos da imprensa, cada um tem sua opinião, eu acho que quem não jogou muito bem foi o Borré. Sabe, ele, Não. talvez porque ele voltou de lesão. Claro que ele perdeu uns 2 gols ali que normalmente ele não Sim. perde. Especialmente E no gol- aquele do cruzamento. e no gol lá ele foi que- muito feliz. Passou por baixo Ele foi muito feliz, né? Sim. Ele tirou toda e qualquer chance do Marquezinho tentar. É a reação, né? É. Ele poderia reagir no chute, É. mas no momento em que há a intervenção dele, é muito rápido. É. Aliás, diga-se de Deu passagem, uma peitadinha, uma sabe? bela partida do goleiro do Grêmio. Exato. Não, foi o melhor do melhor Grêmio. goleiro. Talvez uma das melhores dele. Né? Eu me lembro de um jogo que ele fez, onde ele fez misérias também. Não me lembro qual foi, mas teve uma partida onde ele se destacou. Não, assim, e uma largamente. coisa, uma questão técnica que sempre cobravam dele, por exemplo, quando ele espalmava a bola para o meio. Sim. Ele, no Grenal, os lances, ele espalmou para o Acho lado. que está treinando bem isso. Ele Eu não acho, cometeu nenhuma desses erros, né? eu acho que alguém deve ter dito, ó, não é por aí que vocês estão... Mas ele fez uma bela partida mesmo. Aí passa pela questão Vai. que nós estávamos falando do resultado elástico, né? Eu acho que Exato. passou por ele a questão. Passou? Não, Somente no primeiro com tempo Ele ali, segurou. nos pés do Wesley, teve 3 chances, né? Que ele pegou. Aquela de cobrança de lateral, aquilo ali também foi patético, né? Que o Wesley consegue avançar no meio da defesa numa cobrança de lateral, né? Cara? O erro de marcação ali ficou muito... Não, e outro que jogou, não tão bem como o Marquezinho, mas o Eli jogou bem. Fez muito boa partida. Fez jogo arroz, mas jogou muito bem. As intervenções, principalmente aéreo, ele é muito bom no jogo aéreo, né? Seguro, Tem uma né? noção de posicionamento muito boa, né? Foi uma atuação muito segura dele. É. Eu achei. Para o Grenal, onde durou Ao muito. menos ele estava no lugar, né? pesa O muito. cara que não tá legal, já jogou bem melhor, é o lateral direito, né? O João Pedro. O Pedro perdeu todas pro Wesley. Perdeu? Todas. Não, e ele vem perdendo em vários jogos. É só pegar um cara um driblador. O Pedro tem mais de 30 anos já, né? Sim, acho que sim. É a história, o Wesley tem 25, 26, né? Essas coisas aí começam Eu a acho que pesar. ele se atrapalhou
ficou pior para ele depois daqueles 2 pênaltis que ele fez lá talvez, no Atlético. Aquilo lá acho que deu Não, e ele é um dos jogadores, vocês perceberam já, que ele é um dos jogadores mais cobrados pelo Renato, não é só... o Renato cobra só do lateral. É impressionante. Depende de quem é, né? O Se é o Reinaldo Reinaldo, não. Mas desse João Pedro aí, não tem jogo em que não há uma bronca dele. Pode observar. Domingo foi a mesma coisa. Não, e o Mike também, quando é o lado dele... Mas o Mike fez uma atuação segura, eu achei. Mas eu também acho. Não comprometeu, Não comprometeu, exatamente, exato, sabe? exato, Não não teve comprometeu. nada, bola nas costas, coisa assim. Os avanços do Inter foi muito mais por qualidade do próprio Inter, na questão de chegada, e tabelamento e aproximação, do que erros do Grêmio. Claro, o gol tem uma questão de dormida ali do Soteldo, de marcação, tem Sim, ele não voltou, né? uma coisa de acompanhar, sabe? Mas vai muito mais a questão de aproximação do próprio Mas o Inter é aquela... Mas não pode jogar assim dentro da área, Não, do não, jeito não. que... Não. O passe do Mas- Bruno Gomes para o é. Patrick não pode acontecer, Não. né? Não. Ele tá quase no ali gol, né? tinha um buraco, né? Ali foi ali pra- tinha- Mas foi uma jogada muito bem trabalhada. Muito, É um lance tão rápido. Tu envolveu, né? Não Envolveu a dá defesa. pra ficar... Não, e outra coisa, a qualidade do Alan Patrick se mostrou. Ele podia ter estado no gol. Claro, claro. Ele tinha um ângulo, vamos E dizer ele assim, não bom pra tentou o chutar. passe para o Bernabé. Não, ele tentou o passe pro outro que Pro outro, deixou Cara, o ele. Wesley tá no meio. E a bola passou e... quando... Se tu olhar na repetição, eu É. sempre observo esses detalhes, né? Porque, Ele não tentou o passe para lá. Mas ele levantou a cabeça e... Mas o que ele fez corretamente foi aparecer para receber do Tabata, dar o passe e aparecer imediatamente para receber. esse Essa é a o- diferença de um jogador de qualidade e aí Tá, a mas- inteligência de dar o tapa atrás, porque ele estava com um ângulo... Provavelmente, quando tu treina, lá, o Roger treina eles lá, eles fazem jogada de triangulação. Isso. Isso é trabalho. Isso é é trabalho, fruto de isso é trabalho, trabalho. porque o jogador, ele não vai, não é o jogador que, tu acha que o Messi vai Sim. chegar lá na hora, não, agora eu vou fazer uma jogada diferente. É repetição. É repetição. É repetição. Isso Porque daí se tu- faz nos treinos. É. Se faz nos treinos. Coisa que não tinha, repito, com esse treinador. Se a reclamação Puder? é em relação ao Grêmio agora, essa também acontecia em relação ao antigo treinador internacional. Tinha às vezes 2 semanas lá e o aproveitamento era fraquinho. O Roger trabalha. O Roger é um cara que estuda muito, então ele tem muita teoria para colocar na prática. O Roger tem lá. Ele mesmo disse outro dia numa entrevista, eu não posso ficar refém de uma jogada. Eu tenho que ter lá 10, 15, 20 alternativas. Dependendo do momento do jogo, eu lanço mão ou não dessas alternativas. Então é isso que um treinador tem que fazer. E nem sempre tu vai acertar também. Claro. Mas eu acho que a questão internacional, não, principalmente, mudou a questão anímica, né? Eu acho que a própria questão do D'Alessandro ali, a questão de conhecer Não, os jogadores, se os jogadores querem, meio caminho É andado. isso aí, meio caminho. Compraram a ideia. Né? O D'Alessandro está ajudando, sim. Aquele episódio de parar o ônibus lá, Sensacional. antes de entrar no estádio, Os caras ter que contato sentia a com a torcida. É isso aí. Tudo isso é de um cara que tem a vivência do campo, né, de muito tempo. E já tem Mas- muita gente que fez isso. É. Mas sempre vale a pena tu... Mas as imagens que o Inter divulga do antes e o depois dos jogos é um negócio que impressiona pela disposição. Quer dizer, não é o técnico falando, não é só o capitão, é todo mundo falando. Jogadores que chegaram há pouco, inclusive. Agora tem uns que são lideranças lá dentro. É o caso do Alain, é o caso do Rocher, por exemplo. Sim. Toda vez tem um discurso dele. Positivo. Esse rapaz aí, o lateral, é o maluquinho assim do grupo, né? Mas é o tipo do cara que anima todo mundo, joga pra cima, né? Bota o ânimo. Então, cara, aí tem mais Thiago Maia, que tem toda uma experiência, tem o Bruno Henrique, que é muito bom de vestiário. Então tem uma combinação de elementos. E aí não que fazem tem isso acontecer, né? briguinha de beleza, né? Parece que não. Alguém... Parece que não. o cara falou lá, deixa ele se ferrar. E né? essa questão anímica parece que hoje está faltando pro Grêmio. Né? Não, O Grêmio claro. parece que, tipo, claro, Em primeiro lugar, ninguém pode falar sobre alguns assuntos. Aí E teve o Renato vai lá e diz assim, ó, escuta gente, vocês não precisam falar nada, deixa que eu vou lá e é comigo. outro episódio que mostra Nossa. essa união do grupo lá no vestiário é aquela ligação que fazem lá de vídeo pro o mercado. mercado. Tá machucado, tá lá, enfim, e aí
sabe? Isso é uma demonstração de que há uma convergência, né, de força ali para um objetivo comum. E isso é determinante no vestiário. Times modestos, às vezes, fazem, né, conseguem resultados acima da média fazendo dessa maneira. Isso era uma coisa que no Inter há muito tempo não se ouvia. Não, e tu via isso falar, anos atrás. O Filipão fazia isso aí. Claro. Muitos técnicos gaúchos, o próprio Tite. Claro. E aí, mas tinha uma equipe por trás. Hoje em dia, tu tem... O Roger passou na mão de todos esses caras aí. Todos esses caras, exatamente. E aí, claro que ele aprendeu muita coisa. E outra coisa, hoje tá uma coisa um pouco complicada. Não é nem como o Renato, que é o dono do time, nem também trazer 50 caras para botar lá. Por exemplo, a comissão técnica do fulano lá tem que pegar 12 caras. São esses 12. Não é por aí, eu acho que... Verdade. Vamos dar sequência. Fala da tabela um pouquinho aqui. O Internacional com a vitória chegou aos 49 pontos na sexta colocação e volta a campo já no próximo sábado, 19 horas, contra o Atlético Mineiro. Vamos dar uma passada na sequência do Inter. O treino do Atlético Mineiro no sábado, tem o Flamengo, jogo atrasado em casa, o Criciúma em casa e o Fluminense também no Beira-Rio. 3 jogos em casa, hein? Sai depois com o Vasco. Você imagina? Não, e tem uma grande vantagem. Eu acho que a liga do Inter não está dando só no time. Por exemplo, o Atlético agora vai jogar tanto o Atlético hoje, como o Flamengo, né? Vai jogar hoje a Libertadores e daí vai na jogar terça, semana. e na terça que vem ele vai jogar justamente no sábado. Vai jogar com esse time Z, né? O Atlético Mineiro. E o Flamengo também já pensou na final Copa do Brasil. Que essa semana também com o Flamengo é Copa do Brasil. Logo no começo de novembro ali. É 3 e 10, né? Isso. Mas vamos combinar, né? O Flamengo, mesmo titular, não está jogando. Contra o Corinthians lá, eu assisti o jogo domingo. Muito. Aqui o Corinthians, vamos combinar, né? Com um jogador a mais aquele tempo todo lá e não conseguir. Mas É que tem time que não sabe jogar. Não, o jogo foi. O Grêmio foi um que Não foi já pegou de 10 e não deu. Mas seguramente o Inter está levando essa vantagem de enfrentar adversários que estão com foco em outras competições. No caso, a projeção bem otimista aqui, de repente uns 10 pontos nesses 12 jogados. No mínimo, né? No mínimo. Empatezinho em casa, fora, talvez com o Atlético, empate fora. Vai depender dos outros. Por exemplo, eu acho que o Botafogo e o Palmeiras ficam na frente do Inter. Não, isso sim. Não. Mas eu quero dizer assim. Né? Sim, mas agora vai depender G4. Eu estou falando de G4. 2, vamos dizer, eu acho que já estão lá. O Fortaleza tem boas possibilidades, mas vai depender do como é o rendimento dele. O Flamengo é confronto direto. Exatamente. Vamos passar também na sequência do Grêmio. O Grêmio tem uma sequência um pouco mais complicada também. Apesar de ter o Atlético Goianiense para buscar a recuperação em casa, jogo sábado marcado. Tem que ganhar, se não ganhar. 4h30 da tarde, exatamente. Depois sai com o Fluminense fora, sai com o Palmeiras, volta com o Juventude, né? O Juventude é aquele amigo, né? E depois sai com o Cruzeiro. Uma sequência um pouco mais. Vamos dizer assim, o pessoal tá apontando 3 vitórias, mas isso não é garantido, é 44 pontos. Difícil. Vai tudo depender dos outros. Do rebaixamento, sim, pode ser. Pro rebaixamento. Agora. Mas o Grêmio tem quantos? 36. 5. 35? 5. Estão falando de 10 pontos ainda. 10 pontos. Um empate pode até acontecer, mas tem tu não colocou todos os jogos aí. Não, botei só os próximos 5. Atlético Goianiense fora, o Fluminense em casa, Atlético Goianiense, Fluminense fora, Palmeiras fora. O último veja bem, o último jogo é Corinthians em Porto Alegre. É uma sequência complicadinha. Eu vejo hoje o Juventude mesmo com todos os problemas, mas o Juventude não é um adversário fácil de ser batido, não. Não, o Juventude é clássico, tem um componente regional. Que jogo gostoso aquele contra o Palmeiras, né? Que jogão aquilo. 5x3, né? 5x2, não, 5x3. Que jogão. Então é uma questão internacional. Com bastante gols, normalmente ele fica. Porque ele tem muitos gols, porque é um jogo mais aberto. Não, foi um jogo mais aberto. Então... É que o Juventude, às vezes, ele foi demais para frente e deixou o contra-ataque pro Palmeiras. O Estevam, aquele lá o Rafael Veiga também dominado, não adianta. Terrível. Vamos lá, debate da EDK fica por aqui, voltamos na sequência com o terceiro bloco.